lição de 2025, ao terceiro trimestre, estamos estudando sobre o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje chegamos na lição de número 13, hoje é dia 28 de setembro de 2025 e o tema da lição dos adultos é Assembleia de Jerusalém ou o Concílio de Jerusalém. O nosso texto áureo está em Atos, capítulo 15, versículo 28, e a nossa leitura bíblica em classe está em Atos também 15, do 22 ao 23, mas nós não poderíamos deixar de ler a nossa leitura bíblica em classe, que é a base, né, irmãos, aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Então nós vamos ler, pelo menos a leitura em classe, já entrar no assunto para a gente ganhar tempo. Vamos colocar de pé e vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, como de costume. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim já estaremos entrando no assunto da lição, porque o texto nós não podemos deixar de ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22 a 32. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o seguinte, e assim sucessivamente. Diz assim Atos, capítulo 15, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, Silas, varões distintos entre os irmãos. 23. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavra e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem reunidos, concordemente, eleger alguns varões e enviá-los os nossos amados Barnabé e Paulo, Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais em boca vos anunciaram também a vós mesmos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E vós abstenhais das coisas sacrificadas ao Deus, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Essas coisas fareis bem, se vos guardares, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém, irmãos? Podeis assentar? Irmãos, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero fazer aqui uma breve recapitulação dos irmãos das lições que nós estudamos desde a lição de número 1 até a lição de número 12. Estamos estudando a igreja em Jerusalém, denominada como a igreja mãe ou a igreja modelo. E na lição de número 1 nós aprendemos que a igreja, que era um projeto de Deus, ela foi inaugurada, iniciada no dia de Pentecostes. Os irmãos todos sabem que no dia que cumpriu a profecia de Jesus Cristo, que ele fez para os seus discípulos em Atos 1:8, o livro de Atos dos Apóstolos, ele está fundamentado nesse versículo, capítulo 1 e versículo 8. E a partir então do cumprimento dessa profecia foi a descida ou derramamento do Espírito Santo, aonde se inaugurou então a primeira igreja ali em Jerusalém, se tornou a igreja modelo. E no decorrer das aulas nós fomos aprendendo como que essa igreja se formou e como ela se portava diante de questões vivenciadas no seu dia a dia. Na aula de número 2 nós também aprendemos a igreja de Jerusalém é uma igreja modelo a ser seguido. Aprendemos ali que a igreja de Jerusalém
Jerusalém, formada ali pelos discípulos e mais alguns cristãos que estavam na cidade de Jerusalém. Ela perseverava na doutrina, né, dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e então se torna um modelo para todas as demais igrejas, tanto do Novo Testamento quanto dos dias de hoje, né? Hoje nós, em pleno século XXI, devemos voltar às Escrituras e aprender o que é ser igreja como a igreja de Jerusalém. Não sei se os irmãos lembram de alguns comentários que eu fiz sobre esse assunto hoje, trazendo para os nossos dias de hoje. Hoje existem muitas literaturas escritas sobre o que é ser igreja, como se tornar uma igreja relevante, como se tornar uma igreja que cresce em número e em qualidade. Mas, através da luz dessas aulas que nós aprendemos, que o maior exemplo e a maior literatura já escrita é a Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Ou seja, nós devemos retornar às Escrituras e aprender com a própria Escritura o que é ser Bíblia, o que é ser uma igreja bíblica e uma igreja relevante em nossa sociedade. E nós estamos olhando para essa igreja modelo, que é a igreja de Jerusalém. E uma dessas marcas nós aprendemos na lição de número 3, que essa é uma igreja que ela era fiel à pregação do Evangelho. Desde o início dessa igreja, essa igreja esteve centrada na mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo aqui nesta terra. E aprendemos então que a igreja de Jerusalém era uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Aprendemos também na lição de número 4, que além dela ser uma igreja fiel à pregação do Evangelho, ela também era uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, uma das marcas dessa igreja é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Segundo, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós aprendemos na lição de número 4 que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se porta de maneira bíblica, e nós aprendemos que diante da perseguição, porque nós vamos observar que a partir já do capítulo 3 e 4 de Atos dos Apóstolos, essa igreja já começou a enfrentar perseguições por causa da pregação do Evangelho. Os discípulos já foram conduzidos diante do Sinédrio por pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E nós aprendemos que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é capacitada a enfrentar os problemas, a enfrentar os desafios que ela atravessa. Só podemos enfrentar as perseguições, os problemas, quando somos cheios do Espírito Santo. É o que essa igreja nos ensina. E uma outra marca que nós aprendemos no decorrer desse trimestre, que ela, além de ser uma igreja cheia de Espírito Santo, era uma igreja também cheia de amor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é também cheia de amor. E uma das marcas que foi destacado nessa lição é que o amor é o elo que nos une na unidade da igreja. Uma igreja que não tem amor, ela está fadada à divisão e ao fracasso. Mas a igreja que é pautada pelo amor entre Deus e entre os seus irmãos é uma igreja que caracteriza uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, uma das marcas da verdadeira igreja é que ela pratica o amor e que ela preserva a unidade. Na lição de número 6, começa a surgir alguns desafios no meio dessa igreja. Nós aprendemos a partir da aula 2 que mesmo a igreja de Jerusalém sendo uma igreja modelo, uma igreja exemplo para as demais igrejas, isso não quer dizer que ela era uma igreja perfeita. Ela enfrentou desafios também. E o primeiro desafio que essa igreja enfrentou foi a mentira. Os irmãos conhecem a história de Ananias e Safira, quando aprendemos que uma igreja, ou a igreja de Jerusalém, uma igreja não conivente com a mentira. E nós aprendemos aqui, irmãos, que se o crente, o verdadeiro crente, se ele não vigiar, ele pode ceder à tentação do diabo e acabar como aconteceu com aquele casal, que é um exemplo de não praticarmos aquilo que eles praticaram. Quando eles observaram
que Barnabé, que a igreja de Jerusalém estava vendendo as suas propriedades, estavam todos em um só pensamento, agindo em favor da obra de Deus, eles quiseram, ainda que de maneira errada, praticar a mesma atitude daqueles cristãos, mas a intenção era errada. Os irmãos conhecem bem a história e como a igreja de Jerusalém lidou com a questão, como que Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém, lidou com a questão da mentira. Guiado pelo Espírito Santo, ele confrontou a atitude daquele casal unido pela mentira, e nós vimos que o fim, a consequência, foi trágica, culminando na morte do casal. E aprendemos então, nós não vamos adentrar no assunto, porque já foram aulas ministradas, bem rapidinho. Depois nós aprendemos também que a igreja de Jerusalém, ela é um exemplo de uma igreja que não teme a perseguição. E através dessa aula nós estamos desenvolvendo e aprendendo que a perseguição sempre esteve presente na igreja nascente. A perseguição não é novidade para os verdadeiros cristãos. A perseguição faz parte da igreja verdadeira ou da igreja bíblica, e com a igreja de Jerusalém não foi diferente. E o que nós aprendemos nessa aula é o que faz a diferença entre nós e a igreja de Jerusalém, é que como nós nos comportamos diante das perseguições, diante das perseguições e das dificuldades ou do sofrimento. O que faz toda a diferença, se uma igreja é bíblica, se uma igreja ela é fiel às Escrituras, é como que ela se comporta diante das dificuldades, diante das provações e da perseguição. Aprendemos que mesmo sendo fiel, ela não estava imune à perseguição. O livro de Atos nos deixa muito claro, a diferença é como nós lidamos com a perseguição. E a lição de número 8, aprendemos também que a igreja de Jerusalém teve que enfrentar um desafio, um problema que aconteceu lá em Atos capítulo 6, em questão de ordem social. Algumas mulheres estavam sendo desprezadas e a igreja, como uma igreja modelo, uma igreja bíblica, teve que agir com firmeza naquela situação que algumas mulheres estavam sendo esquecidas ou desamparadas. E então ali se reuniu na igreja no capítulo 6 e constituiu a diaconia para cuidar da matéria social da igreja. E nós aprendemos que a igreja ela não está envolvida só com a questão espiritual, mas com a questão social. E a igreja resolveu o seu problema e não deixou o problema se alastrar. Na lição de número 9, vemos que uma igreja que se arrisca. Na lição de número 10, vemos a expansão da igreja. Depois da morte do mártir Estevão, nós tivemos uma aula só sobre Estevão, sobre o nosso primeiro mártir da história cristã. E se os irmãos observarem, a partir dessa lição aí, da lição de número 9, 10 e até chegar na lição de número 11, nós observamos e aprendemos que um dos métodos que Deus usou para a expansão do Evangelho ou a propagação do Evangelho foi a perseguição. Deus usou como instrumento a perseguição da igreja primitiva. Sem essa perseguição, a igreja não avançaria e não cumpriria Atos 1 e 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois da morte de Estevão, a igreja começa a sair e se expandir o Evangelho chega até a casa de um hebreu chamado Cornélio, que foi a lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Aqui a igreja primitiva, ela dá um passo maior. Aqui, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, é crucial, porque Deus levanta um judeu para pregar a um povo fora dos círculos judaicos da região de Jerusalém. Agora o Evangelho vai alcançar o povo gentio, o povo estrangeiro. E os irmãos conhecem bem a história, quando Deus levanta Pedro para realizar essa obra, precisou Deus se revelar a Pedro naquela visão
questão dos lençóis e demonstrar que Deus estava agora alcançando os gentios, porque já era uma promessa lá do Antigo Testamento de Gênesis capítulo 12. Então Deus se revela e agora Deus começa a expandir o evangelho na casa de um estrangeiro, Cornélio, e dali o evangelho não para mais. Na lição de domingo passado aprendemos o caráter missionário da igreja de Jerusalém e hoje então nós vamos terminar com a Assembleia de Jerusalém ou o Concílio de Jerusalém. É a lição que nós vamos estudar, essa última lição, pela graça de Deus hoje. E o texto nós já lemos, que é o texto base, é o outro desafio que acometeu a igreja de Jerusalém e como que ela reagiu aos seus problemas. Aqui está a diferença. Como a igreja reagiu diante do problema social e agora como a igreja de Jerusalém reagiu num problema doutrinário. E é isso que nós vamos aprender hoje. Como foi a postura da igreja de Jerusalém diante desse desafio doutrinário é o assunto da lição de hoje e ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos tratar da questão doutrinária. Vamos entender o que estava acontecendo e qual foi o desafio daquela igreja imediatamente tomar uma atitude necessária. No segundo tópico nós vamos entrar propriamente dito no debate. Houve um debate, houve uma discussão. Nós vamos tratar no tópico 2 e terminando no tópico 3, encerrando o trimestre, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Amém, irmãos? Vamos entrar então na nossa introdução e entender o que está acontecendo e qual o desafio que a igreja de Jerusalém vai ter que enfrentar e como nós podemos aprender com esse desafio e aplicar para nós, igreja local aqui no São Leopoldo, hoje. O que nós podemos aprender com esta situação que a igreja teve que enfrentar. A introdução diz assim: com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudo sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é como que a igreja de Jerusalém agiu. E a partir disso, aplicarmos para nós. Como a igreja de Jerusalém agiu para resolver os seus conflitos de natureza doutrinária. Ou seja, eles não fizeram vista grossa. Eles tomaram ciência da questão e resolveram, não ficou postergando, procrastinando a decisão, não. Estamos diante de um desafio e temos que tomar uma atitude como igreja de Cristo Jesus. Essa é a medida aqui da igreja de Jerusalém. Aqui vemos que a igreja agiu para resolver os seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos, os irmãos sabem que gentios é todos aqueles que não nasceu em Israel. Todos aqueles que nasceu em Israel são judeus. Quem não nasceu de Israel é gentio. Às vezes é parecido com bárbaro, ou gregos, assim por diante. Então, todos aqueles que não fazem parte da linhagem judaica ou hebraica são tidos como gentios, não faz parte do povo da aliança, o povo de Israel. Mas o evangelho já tinha alcançado esse povo, porque era promessa de Deus alcançar os gentios. Então esse grupo de cristãos convertidos, esses fariseus convertidos à fé, insistia que os gentios, esses novos convertidos, deveriam guardar a lei de Moisés. Este é o cerne da questão. Como que o gentio ele é ingressado dentro da igreja? Ele tem que guardar a lei de Moisés, porque se ele não guardar a lei de Moisés, ele não pode ser salvo. E principalmente, não só a lei. E aqui não está abrangendo só os 10 mandamentos. É toda a lei, os preceitos da lei, são 613 preceitos, que nenhum judeu foi capaz de cumprir. Somente um que cumpriu toda a lei, que foi Jesus Cristo. Então eles estavam exigindo desses novos crentes que não eram judeus, que eles, para ser salvos, eles tinham que guardar a lei, tinham que fazer alguma coisa.
e especialmente o rito da circuncisão. Os irmãos todos sabem que as marcas distintivas, o povo judeu tinha algumas marcas distintivas, e uma das marcas distintivas que diferenciava das nações pagãs era a circuncisão, aquela operação que a criança fazia, a criança macho que nascia aos 8 dias, ele era circuncidado, era uma operação, como se fosse uma fimose, e aquilo dali era a marca do povo da aliança, e outras marcas, a guarda do sábado, as festas e assim por diante, e algumas práticas alimentares que os judeus guardavam. Então, a questão central eles estavam lá, chegaram lá na igreja de Antioquia, que se tornou uma grande igreja, e estavam agora ensinando que para os cristãos que haviam se convertido do paganismo, eles deveriam guardar a lei de Moisés e circuncidar se eles quisessem ser salvos, senão eles não poderiam ser salvos. E como que a igreja vai agir diante dessa situação? Então, irmãos, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 10, é importantíssimo para a igreja cristã, porque os seus irmãos sabem que a igreja cristã, ela saiu de dentro do judaísmo, ela era um braço do judaísmo, mas ela se tornou a igreja cristã, E se aqueles cristãos continuassem guardando a lei de Moisés, eles nada mais seriam do que um judeu melhorado. Teria que ir para a sinagoga, guardar o sábado e assim por diante. Então, essa era a questão. No entendimento dos apóstolos, olha para os irmãos observar, no entendimento dos apóstolos, e se isso fosse exigido para a salvação, deixaria de ser totalmente pela graça. Por isso que Paulo deixou bem claro nas suas cartas, principalmente em Efésios, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não é pela lei, pela guarda da lei de Moisés. Ainda que a lei de Moisés, ela tinha sua importância, mas não para a salvação. Por quê? Porque que quando Deus enviou a lei a Moisés lá no Monte Sinai, principalmente os 10 mandamentos, não era para que o homem fosse salvo pela lei. A função da lei é para apontar ao homem que ele era pecador. Essa é a função da lei, mostrar que todo homem é pecador. A lei não veio para salvar o homem, veio para apontar o pecado, que o homem é pecador. E a lei levava até Cristo. Paulo vai desenvolver isso em Gálatas, que a lei é o aio, é o pedagogo que leva o ser humano a Cristo. A lei pega você pelo braço e te leva até Cristo, porque a lei não pode fazer. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo vai falar que a lei, foi impossível pela lei o homem ser salvo, porque por causa do pecado do homem, a lei se tornou enfraquecida, então era inútil, não por causa da lei, mas por causa do nosso pecado. E agora ele estava impondo isso daí, que a salvação pela graça não era suficiente, era o que Paulo e Barnabé estavam pregando desde Atos 13, começou a primeira viagem missionária, que a salvação era pela graça. E se eles observassem esses ritos, já não seria mais pela graça, seria pelo mérito. Olha aí, irmãos, no entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça. Os irmãos sabem que graça é favor imerecido, é aquilo que nós não merecemos, É um presente que Deus nos dá, que é o presente da salvação, O que era inaceitável. Devido à dimensão da questão, os irmãos, quando nós lemos Atos capítulo 15, nós vamos ver que houve um grande debate, não foi um pequeno debate, foi de tão grande proporção que eles precisaram retornar, sair de Antioquia e ir lá para Jerusalém para resolver a questão, não é, pastor? Precisaram os discípulos, principalmente Paulo e Barnabé, e alguns ir lá para Jerusalém e ir lá ver o que a igreja de Jerusalém ia resolver diante da questão que estava acontecendo. Então, devido à dimensão da questão e à importância para o futuro da igreja nascente, a igreja estava na sua fase inicial, os líderes se uniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja de Jerusalém, naquele momento, foi guiada pelo Espírito Santo. E esse é o ponto central da lição. A atitude da igreja de Jerusalém, principalmente de Tiago, não foi arbitrária, foi movida pelo Espírito Santo. Aqueles homens, Pedro vai tomar a palavra, Tiago, Paulo e Barnabé, a
decisão daqueles homens foi guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que guiou a liderança a tomar a atitude que foi tomada ali no concílio de Jerusalém. A decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Como que o Espírito Santo guiou os líderes da igreja para tomar a decisão correta e a igreja não se tornar uma mera seita judaica. Se hoje nós estamos aqui, é por causa de tudo isso daí. Senão hoje nós seríamos, como eu disse, um judeu melhorado, né? Muito bem, vamos entrar então na questão que foi debatida aí, primeiro tópico da lição, a questão doutrinária. A questão doutrinária, o relato missionário. Os irmãos, eu não sei, eu sei que os irmãos são estudiosos da Bíblia, mas o foco da lição, os irmãos perceberam que é a igreja de Jerusalém. Então, alguns assuntos que vai ocorrer aqui, já tinha ocorrido na primeira viagem do apóstolo Paulo, ali em Atos capítulo 3, quando a igreja de Antioquia envia Barnabé e Saulo para a obra missionária, né? Então, tudo começa ali na questão da igreja de Antioquia da Síria, tá, irmão? Que ficava ali aproximadamente de 400 a 500 quilômetros de Jerusalém. O relato missionário. Paulo estava terminando a sua primeira viagem missionária, e agora ele estava voltando, trazendo relatório de tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles, como missionários. Aí eles vão voltando, constituindo o presbítero e dando relatório de tudo que eles haviam feito pela ação do Espírito Santo. E é aí que vai surgir o debate, quando eles começam a falar da maneira que Deus usou, aí vai levantar alguns homens e vão começar a questionar aquilo que Paulo ensinava. O relato missionário, olha aí, primeiro tópico, a questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no concílio de Jerusalém, abordado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia da Síria, não Antioquia da Psídia, tá? Antioquia da Síria, que era a grande igreja gentil, a primeira igreja gentil que está lá em Atos capítulo 13, aonde saem os missionários Saulo e Barnabé. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentam à igreja de Antioquia um relatório, tá? Eles não eram missionários itinerantes, que não tinham compromisso, porque hoje, irmãos, hoje aparecem muitos por aí dizendo que são missionários e missionários, mas você não sabe de qual igreja ele pertence e de qual igreja ela pertence. Ah, eu sou missionário. Tá, mas você foi enviado de qual igreja? Qual igreja te enviou? Porque Paulo, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Eles não saíram aventurando, pregando o evangelho. Não, eles tinham uma igreja, eles tinham que prestar conta da obra missionária, né? E agora eles vão trazer o relatório de que tudo que Deus tinha feito através da vida deles. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus já havia feito entre os gentios. Vamos ler essa referência, irmãos? Como estes aceitaram a fé. Atos capítulo 14, versículo 27. Alguém pode ler para nós? E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram como grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Aí eles voltaram relatando então a igreja reunida lá em Antioquia, quantas coisas fizeram quem? Deus que fez, Deus que salvou com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé ou a porta da salvação para os gentios, né? Então eles trouxeram esse relatório, e é esse relatório aí que vai causar todo o burburinho aí desse grande debate. O relatório deixa implícito que a salvação do gentio ocorreu inteiramente o que está escrito aí? Pelas obras da lei? Pela guarda do sábado? Não. Deixou implícito que a salvação do gentio ocorreu inteiramente pela graça de Deus, independente das obras da lei. Olha aí, irmãos, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, que era a principal aqui, fosse imposta a eles, né? Então Paulo
combateu veementemente o ensinamento desses homens, pastor Davi. Porque eles estavam colocando em xeque a mensagem do Evangelho. Que Deus já havia levantado Pedro para ser o primeiro pregador aos gentios na casa de Cornélio. E teve lá, no capítulo 11 de Atos, começou já uma pequena discussão quando Pedro esteve lá na casa de Cornélio. Se os irmãos observarem a partir do capítulo 1 de Atos 11, já havia acontecido isso. Principalmente o versículo 19. Olha o que aconteceu lá em Atos 19, já a primeira tensão. Então os que foram dispersos, deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Não, é o primeiro, a partir do versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Isso era escândalo para os judeus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homem circunciso e comeste com eles? Aí eles começaram a indagar, e Pedro teve que explicar a obra da graça, que Deus enviou, o mesmo Espírito Santo que havia descido lá em Pentecostes. Eles receberam lá o batismo com o Espírito Santo. O mesmo Pentecoste aconteceu lá na casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu, eles foram batizados no Espírito Santo. Uma prova cabal que a salvação não era restrita somente ao povo judeu, mas também ao povo gentio. E se isso aqui não acontece, nós não estaríamos aqui hoje. Se o Evangelho não chega na casa de Cornélio, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. Então Deus já estava mostrando que a salvação era para todos, para ser alcançada a todas as nações, independente da posição ética, cultural e assim por diante. E aqui então está repetindo que já havia acontecido lá no capítulo 11. Foi imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, manifestada por meio do quê? Dos milagres extraordinários entre os gentios. Deus começou a operar o mesmo poder miraculoso e extraordinário no meio dos gentios. Isso era um sinal claro que Deus havia alcançado o povo gentio, como um sinal da sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. E infelizmente hoje esse mesmo problema se repete, Infelizmente, se você não guardar um dia determinado, você não pode ser salvo. Se você não fizer isso e aquilo, você não pode ser salvo. E começam a colocar, se você não participar dos sacramentos, se você não está aderido a uma determinada igreja, você não tem salvação. Fora dessa igreja, não existe salvação. Tem igreja que fala: nós somos a graça. Vocês todos são desviados. E a história repete hoje. Começa a colocar exigência para a salvação. Sendo que o Novo Testamento já tratou dessa questão há mais de 2000 anos atrás. Os irmãos lembram da Reforma Protestante? Foi isso daqui. A Igreja Católica começou a introduzir dentro da igreja elementos totalmente contrários às Escrituras. E vieram, quando Deus levantou os reformadores para voltar às Escrituras e tirar todo aquele entulho que a igreja havia colocado dentro do cristianismo. Para você ser salvo, você tem que passar por isso daqui. E Paulo já tinha tratado juntamente com a igreja de Jerusalém sobre esta questão, irmãos. Como sinal da sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Jesus. Aqui eu preciso falar alguma coisa, senão vai cair outro extremo. Então quer dizer que eu sou salvo somente pela fé e eu posso viver de qualquer jeito? Não, a Bíblia nunca ensina isso. Eu sou salvo pela fé, independente das obras, então se eu fui alcançado pela graça, eu posso viver de qualquer maneira? Não. A fé que salva é a fé que transforma. A fé salva é a fé que transforma. Nós fomos salvos, diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, que nós fomos salvos para a santificação. Aquele que foi salvo, ele vai demonstrar que ele foi salvo pela mudança de vida. Não é porque eu fui salvo eu posso viver de qualquer maneira, não. Agora eu vou salvo, então, em demonstração daquilo que Deus fez em mim através do novo nascimento, eu vou demonstrar pela minha vida que eu vivo. Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas, principalmente lá em 1 Tessalonicenses. Irmãos? Então, para não cair nesse extremo.
Então, além da fé em Jesus, era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, é um presente merecido, concedido inteiramente por sua graça. Não é que nós fomos salvos porque nós éramos bonzinhos, éramos bonitinhos. O pastor trouxe uma palavra aqui para nós, né? Quando a graça nos alcançou, não é porque nós éramos bonitinhos, nós fazíamos coisas boas, não. Foi por causa do pecado de nossos pais lá no Éden. Quando eles caíram, eles afrontaram a Deus, eles perderam a dignidade. Deus já tinha um plano em Gênesis 3:15 para a salvação, né? Então, foi pelos méritos de Cristo. E o legalismo judaico? Pode. Isso que você falou aí, a questão da gente, o senhor fala pela fé, não precisa fazer nada, posso ficar quietinho, não precisa ter. Mas a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Exatamente. Então, aquele que é salvo, ele tem que gerar boas obras, ele tem que gerar alguma coisa. Exatamente. Você tem que gerar que, eu fui salvo, posso ficar quietinho dentro da igreja, não fazer nada. Só ir no céu já está bom. Mas será que quem tem realmente salvo não gera alguma coisa? Gera os frutos, né? É os frutos, né? Os frutos da boa obra. Tiago vai deixar isso claro lá na sua carta, né? Me mostra a sua fé que eu te mostro as boas obras. Então não existe uma dicotomia entre fé e obra, elas estão juntas, né? Elas estão interligadas, é o fruto que eu vou evidenciar. Vamos ler uma referência bem rapidinho, não está no texto aqui, mas eu quero ver com você bem rapidinho. Paulo deixa isso claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o que Paulo vai falar quando ele vai ver que a pessoa foi salva pela graça, que a pessoa foi eleita. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Se alguém achou, pode ler versículo 2 a 4. Sempre dando graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Como que Paulo descobria que aquele povo era eleito, que a eleição deles era de Deus? Pela operosidade da fé, ou pela obra da fé, que eles demonstravam em obras a fé que ele tinha. Não era só aquela fé de sentimento, eu creio em Deus. Isso até os demônios creem. Mas eu tenho que demonstrar através da minha fé, né, que eu verdadeiramente tenho uma fé operosa. Da abnegação do vosso amor. Como que eu demonstro que eu fui salvo pela graça? Quando eu demonstro amor por Deus e pelos meus irmãos. Se aquele que diz que é salvo conhece a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Como que eu fui salvo? Eu demonstro que eu fui salvo como eu amo o meu irmão. Então Paulo olhou para aquela igreja de Tessalônica e percebeu que eles eram eleitos, eles eram salvos, porque eles mostravam na vida prática. E se você continuar no texto, ele vai falar: vocês mudaram da vida de pecador, da vida pagã, e se converteram a Cristo, e tiveram nova vida. Isso é novidade de vida. O velho homem morreu. Pode conhecereis a árvore pelo fruto. E se não dá fruto, o que acontece com a árvore, né? Então, confirmando aquilo que o João falou. Então, não existe, eu fui salvo, mas ele tem uma vida, né, que é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Então, ele não pode até falar que foi salvo, mas ele não conheceu o Evangelho, né? Porque se a pessoa foi salva, aquilo que eu disse, a fé que salva é a fé que transforma o homem em nova criatura e vai produzir frutos dignos, né? Foi o que João falou lá, daqueles hipócritas que falavam uma coisa e viviam outra. Por isso que tem que a minha vida tem que se enquadrar naquilo que eu prego, ou naquilo que eu creio, né? Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Estou aqui falando da palavra de Deus, mas a minha vida no trabalho, em casa, na escola, onde quer que seja, é uma vida totalmente oposta àquilo que eu creio e que estou ensinando. Então a pessoa não nasceu de novo, infelizmente. Vamos continuar. O legalismo então dos judaizantes. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários lá em Atos 15.
Esse grupo composto dos fariseus, supostamente convertido à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja, sem que este antes cumprisse a exigência da lei de Moisés. Houve, portanto, um confronto, um debate houve dentro da igreja. Paulo se levantou com Barnabé. Ou seja, não colocou pano quente, né? Trazendo para a linguagem hoje. Houve, portanto, confronto entre judaizantes e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções. Olha aí, irmãos, olha a gravidade do problema em Atos 15. Se não fosse solucionado a tempo, a questão tomou grandes proporções, correndo risco até mesmo de dividir a primeira igreja cristã. Haveria um racha. A igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. A liderança prontamente tomou a posição. Contudo, por se tratar de um tema complexo, porque agora não era só uma família como na casa de Cornélio, agora eram várias igrejas naquela região ali, principalmente da Galácia. Paulo trata muito isso lá em Gálatas. Questão da obrigatoriedade da lei, né, que os jovens estão estudando lá em cima. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão a Jerusalém. Vamos usar uma linguagem aqui, a igreja local de São Leopoldo. A questão aqui tornou tão grande que nós temos que levar lá para o pastor Manuel resolver a questão. Os irmãos veem a gravidade desse concílio aqui de Jerusalém. Vamos levar para a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém, trazendo para o nosso dia hoje, para a gente poder entender. Vamos levar para resolver lá, né? Porque lá vai ser tomada a decisão final. Foi o que essa igreja de Antioquia foi. Correram para a igreja mãe, lá estava a liderança da igreja. A igreja mãe, onde o assunto seria analisado, amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Aqui os irmãos já vê, né? E havia lá apóstolo e presbítero, desde Atos 13, nós já vemos isso daí, Atos 15 e 12. Então vamos lá, vamos correr mais um pouquinho, que a hora não espera. O debate doutrinário, uma questão crucial, a questão gentílica chegou a Jerusalém. Aquilo que eu falei, eles tiveram que viajar 400 a 500 quilômetros, ou a pé ou a cavalo. Era uma longa viagem para resolver uma questão que era crucial, dependia da vida da igreja. E eles foram para lá então, essa grande comitiva foram para lá, para resolver essa questão. Chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes, aqueles que haviam se convertido à fé judaica, que ali se encontravam, deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desses grupos, sem a observância da lei, ninguém poderia se salvar, né? Você quer salvar, você tem que tornar um mini judeu, um judaizante, né? Um prosélito. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Era impossível. Aí 3 pessoas, primeiro vai levantar Pedro, vai dar seu parecer, depois Paulo e Barnabé, e por último o líder da igreja de Jerusalém, que era Tiago, né? Tiago aqui, irmão de Jesus, né? Porque Tiago apóstolo já havia sido morto no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Essa questão que Pedro vai falar aqui, na casa de Cornélio, já havia passado 10 anos. Fazia 10 anos que Pedro tinha estado lá na casa de Cornélio. Depois de 10 anos, o assunto volta à tona de novo. Ninguém podia salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva, né? A questão deveria ser tratada com objetividade, que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, cerca de 10 anos antes, deveria servir de parâmetro para a questão. Atos 10, de 1 a 46.
Pedro então vai usar a experiência que ocorreu na casa de Cornélio, de toda a sua família, das pessoas que se juntaram à fé cristã. Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica, e que Deus conhece, olha aqui, e que Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Assim como Deus nos deu o Espírito Santo lá em Atos 2, o Espírito Santo deu testemunha, Deus deu testemunha a eles, dando o Espírito Santo a eles também. Eles fazem parte da salvação, que começa pelos judeus, né? Mas não fica restrito aos judeus. Então Pedro vai tomar a palavra e vai dar o exemplo que havia acontecido com ele. A experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, que é o segundo Pentecostes, né? Se eu não me engano é 3, né? Pentecostes que acontece em Atos. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física, observável por todos os presentes. Pedro espera que o seu argumento seja aceito, da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios lá em Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia, né? Quando nós lemos a carta aos Gálatas, né, para aquela região da Galácia do Sul, nós vemos que Paulo tratou muito essa questão, a ponto de Paulo falar que eles estavam mudando para um outro evangelho que não era um outro da mesma espécie, era um outro diferente. Aí Paulo vai usar aquela expressão, que mesmo que um anjo do céu desça e vos anuncie um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Mesmo que um anjo do céu desça, se é diferente desse evangelho que nós estamos pregando, seja anátema. Já tinha tratado essa questão e a questão voltava a se repetir. Da mesma forma ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito Santo era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. 3. A fundamentação profética da fé gentílica. Olha para os irmãos verem, enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como um sinal da validação da fé pela graça da fé gentílica, por outro lado, Tiago vai tomar a palavra, Tiago vai dar a palavra a partir do versículo 13, né? Não, eu tenho licença. A partir, acho que do versículo... A partir do versículo 12, Tiago vai tomar a palavra. E toda a multidão, depois da palavra de Pedro, né, toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam com sinais e prodígios, e depois que eles contam, por meio, Deus fizeram por meio dele entre os gentios. 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, aí Tiago vai tomar a palavra final, vai dar a palavra final, guiada pelo Espírito Santo, tá, irmãos? Tomou a palavra, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Aí ele vai começar a falar, versículo 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aí ele vai dar a base da experiência de Pedro, só que agora ele vai fundamentar o seu argumento nas escrituras do Antigo Testamento. A base é que nós não estamos inventando nada novo. Sempre que Paulo pregava o Evangelho, ele sempre dizia para os seus leitores, eu não estou inventando nenhuma mensagem nova. O que eu estou pregando é o que foi dito pelos profetas lá no Antigo Testamento. E Tiago vai fazer a mesma coisa, ele vai tomar a palavra e vai dizer, o que aconteceu aqui, o que aconteceu na casa de Cornélio, não é uma invenção de Paulo e Barnabé. É o que já foi prescrito lá no Antigo Testamento.
Eles conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam as Escrituras. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Ele recorre às Escrituras, porque a base da igreja não é o que eu acho, o que eu penso, o que o pastor acha, o que o pastor pensa. A base da igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Aí Tiago vai pegar e vai fundamentar a questão. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. E com isto concordaram as palavras dos profetas. Vamos ler essa referência que Tiago usou aqui, Amós, capítulo 9. Alguém acha aí para nós, Amós 9. Tiago vai citar Amós, é Amós mesmo, né? Não sei se eu Amós. Óbvio, 12. Isso é. O que diz aí? Pode ser o 11 e o 12. Alguém achou Amós 9, 11 e 12, pode ser. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Aí ele está evocando que o Evangelho seria alcançado a todas as nações. Não era restrito somente à nação de Israel, né? Todas as nações são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Os profetas do Antigo Testamento já haviam ratificado a expansão do Evangelho. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, vai falar que Deus pegou dois povos, judeus e gentios, e uniu em um só povo, formando a igreja. Derribou o muro de separação entre judeus e gentios e fez um novo povo que é a igreja, né? Então, a salvação alcançaria nós também. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto da sua graça, que nada mais precisava ser acrescentado. Não precisava acrescentar mais nada. Então essa era a questão, irmãos, desse debate que ocorreu começou em Antioquia, foi para Jerusalém, e a liderança tomou posição. Como eu disse no início, se a igreja não tivesse da orientação do Espírito Santo, né, e levasse a questão lá para a igreja de Jerusalém, automaticamente o cristianismo seria um judaísmo melhorado. E eles então invocam a liderança toma a palavra, Pedro, como um dos líderes também, Paulo, Barnabé e por último, o grande líder da igreja, que é chamado de coluna da igreja, Tiago, se levanta e dá o parecer final. Para a gente poder entrar no tópico 2, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Então a questão era essa daí. E os irmãos observam em Atos 15, né, que quando esses homens foram lá, eles foram sem autorização. Chegaram lá dizendo que estava em nome das autoridades lá da igreja de Jerusalém, mas Tiago deixa claro que eles foram lá sem autorização, tentando minar o evangelho, né? Tiago deixa isso muito claro na sua carta, no versículo 24. Visto sabemos que alguns que saíram dentre nós, olha aí, irmão, sem nenhuma autorização,
né? E hoje, às vezes acontece, né? Não é diferente, né? Principalmente trazendo alguns pregadores itinerantes, às vezes, antigamente tinha uma carta de recomendação, se levava uma carta, né? Quando você ia para outra cidade, outro ministério, sempre o pastor dava a carta de recomendação, recomendando aquele cristão, né? E ele chegava lá, sabia que ele pertencia a um ministério, que ele pertencia a uma convenção, uma igreja e assim por diante, principalmente quando ia para outras cidades, para chegar lá e não causar confusão, porque muitos causavam confusões, né? Chegava em outra cidade onde ninguém conhecia e aí o estrago era feito. E eu acho que tem igrejas por aí que nem recebem, né? O Lucas pode falar melhor que tem cidades por aí que nem recebem se não chegar com uma carta de recomendação, da onde você vem, qual o seu ministério e assim por diante, né? E muitos problemas haviam acontecido no meio da igreja por essa falta de aí ele estava perturbando com palavras, transtornando a vossa alma, né? Vamos entrar então para a terceira decisão. A decisão da Assembleia, então, qual foi a posição? O Espírito Santo na Assembleia. Olha aí, irmãos. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisão. Ou seja, não foram decisões arbitrárias tomadas pelo fruto da mente deles. Não, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo e pela palavra, como já foi posto aqui, né? Eles não tomaram nenhuma atitude por conta própria. Isso é muito importante ressaltar. O papel do Espírito Santo na tomada de decisões, né? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão de tomadas de decisões com a presença do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, olha aí. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa, né? Aqui então já cai por terra essa falsa doutrina que ensina que o Espírito Santo é só uma força, uma energia, que o Espírito Santo não é pessoal, como nós aprendemos em algum trimestre passado. Não creio na pessoalidade do Espírito Santo. Mas no livro de Atos, em todo o Novo Testamento, a Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo não é uma força ou uma energia, é uma pessoa. Foi ele que apontou o pecado de Ananias e Safira. Foi eles que indicaram Paulo e Barnabé para a obra missionária. O Espírito Santo está agindo. Por isso, não é à toa que os estudiosos chamam Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está agindo na igreja, constantemente. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versículo 32. A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo, né? Ele deixa claro como foi essa ação do Espírito Santo, tanto aqui como lá em Atos 5, né? Atos 5, quanto à questão de Pedro, sobre Ananias e Safira, a Bíblia não deixa clara como o Espírito Santo agiu, mas nós vemos a ação dele, tá? Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, né? Está lá no versículo 32. Eles também eram profetas. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tá? E que eles fizeram parte da comissão que levou a carta, que depois do parecer foi escrita uma carta da tomada de decisão e foi levada lá para a igreja. Vai ser lida a carta lá perante a igreja de Antioquia, qual que era a posição oficial da igreja.
Tá? Então esses homens vão levar essa carta para ser lida lá. Eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta à decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos seus dons. Automaticamente, se eles eram profetas, na igreja eles exerciam os seus dons proféticos. Então é o que o comentarista deixa claro, que Lucas deixa transparecer, porque eles consolavam a igreja com conselhos e os fortaleciam. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja, porque quem agia era o Espírito Santo, o Espírito Santo que agia sobre a igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja hoje, nós aqui, igreja local e assim por diante. Então o padrão é o Espírito Santo de Deus, é ele que age em tomadas de decisões difíceis, principalmente da liderança, do pastor e assim por diante. Toda a liderança é tomada através da direção do Espírito Santo. O parecer final da Assembleia. Depois de intensos debates, então foi intensos debates, não foi pequeno, foi acalorado esse debate, A Bíblia não deixa claro, mas provavelmente um levantava e falava, o outro questionava e assim por diante. Trazendo para os nossos dias de hoje, seria uma convenção, quando vai tratar, pastor, de um assunto polêmico, nas convenções, nas AGOs, sempre há acirrados debates, um levanta, um fala e assim por diante. É o que estava acontecendo aqui na questão do Concílio de Jerusalém. Houve grande debate, o debate foi intenso. Depois de intensos debates, o parecer da Assembleia foi que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, não eram para escandalizar os judeus, ainda que a salvação é pela graça. Então vamos entrar num consenso e não atrapalhar a fé dos judeus, porque nós tivemos uma aula aqui que judeu é judeu e cristão é cristão. Existem judeus, nós aprendemos aqui, se eu não me engano, foi com o pastor Ezequiel Soares, se eu não me engano, que judeus, ser judeus, nós somos cristãos, mas muitos judeus que se convertem e se tornam cristãos, eles continuam ainda com as práticas judaicas, da tradição judaica. Muitos cristãos continuam guardando o sábado, cristão judeu, que crê o judeu messiânico, que acredita no Messias, mas ainda pratica práticas, guarda do sábado, respeitando a tradição judaica, não desprezando, tá, irmãos? Então aqui era para haver um consenso entre os gentios que veio do mundo pagão, acostumado numa vida totalmente diferente, não era para colocar também em xeque a crença dos judeus, Paulo deixa isso claro em Coríntios, em várias partes, que se você for praticar algo que você acha que não é errado, mas se o seu irmão que não tem, aí vai falar dos crentes fracos na fé, se o seu irmão não tem uma fé como a sua, então você praticando tal coisa vai servir de pedra de tropeço, é melhor você se abster e não fazer, para não ferir a fé do seu irmão. Paulo deixa claro isso daqui nas suas cartas, Tiago. Então os gentios deveriam se abster das coisas, nós não vamos entrar muito, porque não é um assunto aqui, tá, irmão? Se pode ou se não pode, carne sufocada, sangue e tal. O foco da lição, ele não entrou nesses pormenores, mas deixou bem claro que era para os judeus, para os gentios, se abster dessas coisas, tá? Que era impensável para o judeu, principalmente o sangue, porque ficou muito claro na lei de Moisés a questão do sangue, que era vida, que era o sacrifício. O sangue para o judeu sempre foi, por isso que Cristo é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro imolado, derramou o sangue em favor e remissão dos pecados. Então os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Isso aqui eles não abriram a mão. A salvação é pela graça, independente da obra da lei. Então eles deixaram isso muito claro. Então eles conciliaram doutrina e unidade. Esse é o ponto central do concílio. Eles preservaram a doutrina e a unidade da igreja. Não podemos abrir mão da doutrina, que é inegociável. Doutrina diferente de uso e costume.
Pastor Lucas já trouxe um ensino para nós na sexta-feira aqui. A diferença de doutrina bíblica e de usos e costumes, tá, irmãos? Então aqui é doutrina bíblica, a doutrina da salvação, soteriologia. Não vamos abrir mão da doutrina bíblica, pela graça, tá? Isto é sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos. É aqui que entra a questão. Nós devemos evitar os extremos, né? Mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilham da mesma fé. E hoje no nosso meio, quase não, porque nós não temos judeus aqui na igreja, né? Mas naquela época eles conviviam juntos, judeus e gentios. A maioria das igrejas do Novo Testamento era composta de judeus e de gentios. Eles conviviam juntos. Então, na hora da alimentação dava muita briga, dava muita confusão. Paulo trata muito isso daí, né? Da questão do alimento sacrificado a ídolos, por exemplo, né? Então, evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, né? Tudo que é forma de legalismo, né, imposição, deve ser rejeitado. Os crentes judeus, não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites, né? Isso que Paulo deixa bem claro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né? Eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, né? Não uma liberdade restrita, a fim de que o convívio com os irmãos judeus não fosse conflituoso. Então, deveria haver uma pacificação, uma unidade entre a igreja. É isso que a lição deixou muito clara para nós. A igreja de Jerusalém sempre manteve a unidade, tá? É aquilo que nós aprendemos, a unidade na diversidade, né? Nem todos são iguais, pessoas diferentes convivendo, vários temperamentos, né? Mas a unidade do Evangelho, ela é preservada. Amém, irmãos? Está toda essa sala? Já não, né? Faltando aqui os jovens? Vamos ler a conclusão e enquanto eles chegam eu vou falar um pouquinho do próximo trimestre, bem rapidinho. Conclusão então, irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso daqui, com esse trimestre, encerrando hoje? A igreja sempre será desafiada a enfrentar problemas que surjam no meio dela. Isso é inevitável no meio de um ajuntamento de pessoas. Uma hora ela vai ter que enfrentar os seus desafios, os seus problemas que surgem no meio. Nós somos humanos e pecadores remidos pela graça, mas continuamos pecadores. No capítulo 6 de Atos, nós já falamos, vimos como ela resolveu o conflito de natureza social, como que a igreja deveria agir no âmbito social, provocando por reclamações de crentes helenistas sobre hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária no Concílio de Jerusalém. Uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia, orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa, correta, a unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. A igreja permaneceu na doutrina e na unidade e o nome de Deus foi glorificado. E hoje nós somos fruto de tudo isso que aconteceu no livro de Atos. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que nós continuemos firmes, porque domingo que vem já se inicia um novo trimestre, né? Vamos tratar sobre antropologia bíblica, a formação do ser humano. Vamos aprender sobre corpo, alma e espírito, né? Então, não perca o próximo trimestre, que vai ser enriquecedor, assim como tem sido todos os trimestres, todas as aulas. O secretário está aí? Deus me abençoe em nome de Jesus. Enquanto o secretário chega, eu já quero agradecer, tá, irmãos? Todos os professores, quero agradecer toda a liderança pelo apoio à Escola Bíblica Dominical, quero agradecer a todos que têm cooperado e ajudado nesse trabalho tão precioso que é a Escola Bíblica Dominical, a irmã Elisângela, a sua família e todos que têm de uma maneira ou de outra, porque é um trabalho voluntário, precisa da colaboração
pastores, quero agradecer, estão todos de parabéns, tá, irmãos? Eu quero